Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. O sofrimento tem sido uma das questões mais difíceis de se conciliar com a bondade de Deus. Estava reservada à doutrina espírita explicar essa aparente contradição. Uns sofrem com proveito, outros sem vistas à consolação. É sobre isso que iremos falar a partir de agora. Eu sou Gilton Carlos, aqui no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre sofrer por um quarto de hora. O nosso comentário gira em torno do versículo 4 do capítulo 5 do Sermão do Monte do evangelista Mateus, no qual Jesus diz: "Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados." No entanto, para que a gente entenda, do ponto de vista da doutrina espírita, o sofrimento, a sua utilidade, é preciso termos 4 elementos como base. Eu até fiz um e-book, está disponível na Amazon, bem pequenininho, são 15 páginas, que explicam esses 4 princípios para se entender o Evangelho segundo o Espiritismo. E, aqui, neste caso, também o sofrimento. Primeiro é o estabelecimento daquilo que Jesus falou e que a doutrina espírita também repetiu e acrescentou como leis naturais, como uma lei de Deus. As leis de Deus, melhor dizendo. Depois, a ideia de existir um mundo espiritual, um reino espiritual no qual Jesus se referiu quando estava lá frente a frente a Pilatos. Terceiro, são os diferentes níveis evolutivos que Jesus designou falando no Evangelho de João sobre as moradas na casa do Pai e como isso está relacionado com o patamar evolutivo de cada um de nós, de todos os espíritos da criação de Deus. E quarto, o processo de reencarnação, que é o mecanismo pelo qual a evolução se dá. Esses 4 elementos nos permitem, como fundamento, entender e depois aceitar os sofrimentos como parte dos nossos direitos, sem reclamar. No entanto, essa ideia é em torno da resignação, que é a aceitação sem a reclamação, mas lutando, se esforçando para modificar o seu horizonte moral íntimo, de modo que no futuro, na próxima existência, não tenhamos mais esta cota, que assim será vencida nessa existência. Somente na vida espiritual podem se efetivar as compensações, as promessas que Jesus fez àqueles que eram os aflitos, aqueles a quem ele se dirigia nessa ocasião no Sermão do Monte, quando fez essa afirmação que comentei no início. Sem a certeza de um mundo espiritual, essas máximas de Jesus, as frases, os ensinos dele seriam um contrassenso. Até mesmo os espíritos dizem, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que trata desse tema, um engano. Mas vejam, mesmo que a gente tenha a certeza da existência do mundo espiritual, da vida do espírito, dificilmente se compreende que seja conveniente a gente sofrer aqui na Terra para ser feliz. E até dizem os espíritos, sofrer para ter mais mérito ainda. Porque a pergunta natural que se vê na sequência é: por que então uns sofrem mais que outros? Eles colocam, uns nascem com pouca coisa, mesmo na miséria até, outros na riqueza. De modo que nenhum dos dois fez qualquer coisa que justifique essas posições. Outra coisa que acontece é que para uns na vida, por mais que se esforce, nada consegue. Não consegue avançar, não consegue prosperar. E outros que, por coisa pequena, tudo parece se desenrolar com facilidade. E outra ainda é a nossa vista, como as coisas, os bens e o mal em todas as suas manifestações, ficam tão desigualmente repartidos. Há tanto vício, tanta virtude, e são essas coisas que que nos dificultam o entendimento e a aceitação do sofrimento. Percebemos pessoas boas
virtuosos, como coloca-se no Evangelho, sofrendo ao lado de pessoas mais corruptas que prosperam. Quer dizer, ter fé na vida espiritual pode até nos consolar por um momento, nos dar paciência de esperar o melhor, mas não explica essas coisas. E essas divergências, que é uma coisa que nós vemos todos os dias, parecem que desmentem a justiça e a bondade de Deus. Mas a reflexão aqui é que, filosoficamente, se nós acreditamos em Deus, ninguém pode imaginar Ele sem a perfeição, sem o infinito de todas as perfeições, as virtudes. Ou seja, é todo o poder, justiça, bondade, porque se não fosse assim não seria Deus. E principalmente soberanamente justo e bom, de modo que não age com caprichos, privilegiando uns, sendo parcial com outros. Isso quer dizer o quê? Que de tudo que a gente experimenta na vida, deve ter uma causa. E como Deus é justo, essa causa também é justa. Essa revelação que estava reservada para os espíritos enviados por Jesus passarem para nós, ficou conhecida como a doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita. Portanto, com este olhar, duas podem ser as origens dos nossos sofrimentos: aquelas que estão nessa vida e aquelas que não estão nessa vida, e já que não estão aqui, só podem estar em outra. As primeiras são fáceis de identificar: os excessos da alimentação, da bebida, que afetam a saúde, as más decisões, que são apoiadas em vaidade, egoísmo, um mau comportamento, acabam tudo isso trazendo consequências desagradáveis, seguindo o fluxo da lei de causa e efeito, sem precisar que a gente fique remontando a outras existências. Basta um esforço de memória e um coração livre de preconceitos para aceitar a origem de muitas de nossas aflições. Poderia dizer até aqui, da minha parte, a maior parte das aflições com origem nessa vida. No entanto, e quando uma doença atinge, por exemplo, uma criança? Alguém que nem teve tempo de errar ainda, de modo que a gente pudesse explicar, como no primeiro caso, deformidades, defeitos congênitos, restrições no desenvolvimento cerebral. À época de Kardec, a ideia de que a alma era criada junto com a criança na ocasião do nascimento ainda era forte. No entanto, essas anomalias que a razão afasta, a razão que acredita na justiça e na bondade de Deus, não consegue ser explicadas. O ser humano nem sempre sofre as punições ou as consequências dos seus maus atos na sua existência atual. Nem sempre acontece isso. Mas isso não quer dizer que ele escapa às consequências de suas faltas. Por isso, nós vemos esta que é a prosperidade dos maus, dos corruptos, dos violentos, parece que se safam de tudo, e que em alguns de nós causa revolta, mas isso, repetimos, é apenas momentâneo, porque se não expiar as suas faltas hoje, isso vai acontecer amanhã, e se não for nessa vida, será na outra. Assim, aquele que sofre, não importa em que existência esteja, é porque está expiando o seu passado. E estas aflições, aparentemente imerecidas, têm sempre a sua razão justa de ser, porque Deus é justo. Por isso, dizem os Espíritos, aqueles de nós que se encontram em sofrimento, pode dizer com tranquilidade para si mesmo e para Deus: perdoa-me, Senhor, porque eu pequei. Lá no Livro dos Espíritos, há um trecho, é o item 257, que ele chama Ensaio Teórico da Sensação nos Espíritos, em que mostra, faz uma abordagem em relação ao sofrer. Diz que as dores que experimentamos na vida material podem também ter um alcance no espírito. E daí então julgamos útil falar sobre isso aqui também, porque o corpo, vemos, é o instrumento da dor. Se não é a sua causa primeira, pelo menos é a causa imediata, aquela que atinge o espírito. A alma, ela tem a percepção da dor. E essa percepção é o efeito. A lembrança, portanto, da dor que a alma conserva pode ser muito penosa, mas não tem uma ação física. Portanto, é possível admitir que uma coisa igual, análoga, ocorra em relação ao sofrimento do espírito após o seu desencarne. Quando está liberto do corpo, ele pode continuar sofrendo, mas esse sofrimento não é corporal, visto que não tem mais o corpo. Os sofrimentos desse mundo,
independem algumas vezes de nós. Muitas vezes, contudo, são devido à nossa vontade. Então, cada um remonte à origem deles e verá, como disse anteriormente, que a maior parte dos sofrimentos são efeitos de causas que teria sido possível a gente evitar. Quantos males, enfermidades, nós não devemos aos excessos que a gente toma, à ambição, às nossas paixões. Aquele que sempre vive com sobriedade, ele usa essa palavra, com moderação, de que tudo experimente, mas de nada abuse, por exemplo. Se uma pessoa fosse assim, sempre simples nos gostos e modesto nos seus desejos, há muitos problemas iria se prevenir. O mesmo acontece com o espírito. Os sofrimentos pelo que ele passa são sempre a consequência da maneira pelo qual viveu na Terra. Certo que não vai ter mais problemas de corpo. Eles colocam um exemplo de reumatismo, gota, qualquer que seja, mas experimentará outros sofrimentos que não ficam em nada a perder em relação àqueles que são tipicamente corporais. Notamos sempre que os sofrimentos, Kardec faz essa observação, guardavam uma relação, o sofrimento no espírito, guardava uma relação com o proceder que eles tiveram nas suas existências e com o caráter de consequências que eles acabavam experimentando. Que a outra vida, a vida espiritual, é uma fonte de inefável ventura, ou seja, não tem como descrever a alegria daqueles que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que, aos que sofrem, isso acontece porque eles escolheram assim. Deduz-se também que só de nós mesmos é que nós podemos nos queixar, quer seja neste mundo e quer seja no outro. Então, em nossa existência, como receber essas afirmações? Vejam, se nós estamos encarnados ainda, é porque Deus sabe que nós somos capazes de vencer as nossas sombras em direção ao bem em nosso próprio coração. Quando entendemos e aceitamos que as dores e sofrimentos são consequências de nossa própria postura no passado, ante as situações, lembramos das palavras de Jesus, bem-aventurados os aflitos, ou seja, os que choram, porque serão consolados. Isso é, nosso esforço de mudança dos sentimentos, de pensamento, de opinião, buscando sempre a compreensão pelos atos alheios, o respeito ante as diferenças, o perdão por tudo que sofremos de mal ou que presenciamos outros passando, tudo isso será meritório de nossa condição de tranquilidade e paz. Foi Jesus que disse: estas atitudes são desdobramentos do amor. Portanto, podemos dizer, vale a pena amar. Nossa própria existência atual, naqueles pousos que nós temos, naqueles corações amados, são desde agora respostas da mesma lei de causa e efeito que nos faz hoje experimentar dificuldades e angústias. Irmão, irmã, o esforço que você está fazendo vai valer a pena. Continue, confie em Jesus. Os corações unidos ao sumo bem, diz Emmanuel, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso apenas eles, anônimos, heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando ele pronunciou no monte essa divina promessa com a qual iniciamos o episódio de hoje. Bem-aventurados os aflitos. Gente, muito obrigado mais uma vez por esses minutos que passamos juntos. Espero vocês no próximo episódio. Queria deixar um abraço especial a todos que nos escutam na Itália e na Irlanda. Obrigado por nos acompanharem. Se você gostou, clica no botão de seguir ou de curtir do seu agregador e assim eu consigo saber aqui se você está gostando do conteúdo e de onde você é. Também pode nos seguir no Instagram, no Espiritismo e Evangelho, ou no meu pessoal Gilton K. Lá na postagem eu coloco as referências que eu utilizei para elaborar esse episódio aqui.
Um abraço a todos e que Jesus nos abençoe.